Graça e paz a todos, boa noite, paz do Senhor. Para você que também está nos assistindo, que Deus abençoe sua vida cada dia mais. Que o Senhor possa falar com você ao seu coração, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler um texto, Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 8. Nós estamos numa sequência de estudos da exposição do livro de Lucas. Nós estamos no capítulo 8, nós vamos, permitindo Deus, nós vamos expor todo o capítulo, todo o livro de Lucas. Nós começamos no primeiro capítulo e chegamos no capítulo 8, e nossa intenção, permitindo Deus, é chegar até o final desse capítulo, expondo todo esse capítulo, que é um capítulo muito rico e muito abençoador. Nós paramos na quarta-feira passada, no versículo de número 16, eu gostaria que você lesse comigo, o versículo de número 16, vamos ler até o versículo de número 21, do versículo 16 até o versículo de número 21, que diz assim a palavra do Senhor. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram se aproximar dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e eterno Pai, diante da leitura da Tua Santa Palavra, nós, mais uma vez, suplicamos ao Senhor para que o nosso entendimento seja aberto, Senhor. Nós somos pequenos demais para compreender a profundidade da Tua Palavra. Somos pequenos demais para entendermos a grandeza maravilhosa do Senhor para nós, do que o Senhor é e do que o Senhor é para nós. Por isso o Senhor tem se revelado a nós de maneira progressiva, entendendo a Tua palavra gradativamente, e de glória em glória temos sido transformados à imagem de Cristo. Senhor, que essa mensagem desta noite fale aos nossos corações de maneira profunda, porque nós precisamos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, esse texto é muito rico mesmo. E o contexto anterior, antes da gente entrar no versículo 16, nós ensinamos na semana passada que aquela parábola que Jesus ensinou, a parábola do semeador, o semeador saiu a semear, e uma parte caiu à beira do caminho, veio as aves do céu e comeram, a outra parte caiu entre as pedras, ela nasceu e porque não tinha umidade, ela foi queimada pelo sol, a outra parte caiu entre os espinhos, e foi sufocada e não produziu frutos, mas uma parte das sementes caiu em terra boa,
E o evangelista Lucas escreve que ela deu frutos a 100 por 1, ou seja, 100% de aproveitamento nessa colheita. Agora, continuando o texto, o próprio Jesus continua, ele não está mudando de assunto no que ele está ensinando. Jesus continua ensinando sobre a importância de se ouvir e de se praticar a palavra de Deus. E agora no verso 16 ele diz assim: ninguém acende uma candeia, ou uma lamparina, ou lampião, uma vela. Ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Ou seja, Jesus está nos ensinando que é colocada sobre um velador, ou sobre um lugar mais elevado, sobre um gancho, dela ficar num lugar mais elevado, para ela iluminar todo aquele ambiente. Assim como uma candeia ilumina todo o ambiente, porque ela é colocada no lugar principal, no lugar de importância, assim também nós não podemos esconder o Evangelho. Aquilo que o Evangelho faz na nossa vida, na vida de uma pessoa, a palavra, quando semeada em um coração fértil, ela é como uma lamparina, como uma candeia acesa, colocada num velador, e ela ilumina tudo que está em volta. Assim como uma lamparina ilumina toda uma casa, assim também, quando o Evangelho encontra um coração fértil, quando a palavra de Deus encontra um coração frutífero, essa palavra produz fruto, e ele é como uma candeia numa casa. Ela ilumina tudo que está à volta, ela ilumina todas as pessoas que estão naquela casa. Talvez você seja como alguém que está tentando esconder essa candeia. Jesus fala: ninguém pega uma candeia e esconde, porque se você esconder essa candeia, ela vai perder o objetivo de que para que ela foi criada. Se você pegar uma lamparina, uma vela, e colocar num ambiente fechado, num balde ou dentro de um armário, por um tempo ela vai iluminar, mas com o passar do tempo ela vai faltar o oxigênio, e aquela luz, aquele fogo que ilumina vai se apagar. Deus está nos ensinando que assim como a lamparina é colocada num lugar para iluminar todo aquele ambiente, nós não podemos também tentar esconder aquilo que o Evangelho está fazendo em nós. Talvez você está tentando esconder aquilo que Cristo é para vocês. Talvez você é como uma daquelas pessoas que na igreja ele brilha como um sol do meio-dia, mas quando sai do templo, ele é como uma candeia colocada debaixo de um colchão, debaixo de uma cama, e ele esconde. Se você fizer isso, aquela candeia vai se apagar, e ela não vai iluminar como deveria estar iluminando. Da mesma forma, o que o Evangelho faz conosco, nós não conseguimos esconder. Talvez você ainda não percebeu isso, mas quando um cristão verdadeiramente é transformado, o Evangelho que ele vive, ele ilumina toda a sua casa e toda a sua vida. Aleluia! Então não dá para ser crente só na igreja e esconder-se debaixo de um colchão, ou ser crente só na igreja e na empresa você se esconder como um cristão. Da mesma forma como uma lamparina é colocada no lugar certo e ilumina toda a casa, a palavra de Deus também ilumina todos os cômodos da vida de um cristão. O Evangelho transformou todo o nosso ser. Ele iluminou até o quarto secreto, onde guardávamos os nossos mais terríveis segredos. O Evangelho, ele ilumina tudo em nós. O Evangelho, ele ilumina todos os cantos da nossa vida. O
O Evangelho, ele nos transforma por inteiro e por completo, e é isso que nós precisamos entender. Assim como uma candeia colocada no alto, ela ilumina toda a casa, assim também, aqueles que foram iluminados pelo sol da justiça, eles também iluminam outras pessoas com as verdades essenciais da fé e com as riquezas gloriosas do maravilhoso e glorioso Evangelho. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite. Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, ela é colocada num lugar de destaque, num lugar mais alto, a fim de que todos que entram possam ver a sua luz. Isso que o Senhor está nos ensinando é maravilhoso. No verso 17, a Bíblia está nos dizendo: porque nada há em oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. O que o Senhor quer nos ensinar com esse texto? Não há nada em oculto que não seja revelado, e nada escondido que não venha ser trazido à luz. Eu entendo, lendo esse texto, que o reino de Deus não é oculto e nem escondido de todos, mas o reino de Deus é exposto para todos aqueles que creem. Antigamente um mestre, ele tinha o seu grupo de discípulos e ele só ensinava para aquele determinado grupo de discípulos, seguidores, iniciantes. Mas agora o Evangelho, ele não é um Evangelho oculto mais. O Evangelho agora, o reino de Deus chegou neste mundo. Foi essa mensagem que Cristo pregou: é chegado a vós o reino dos céus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz assim: um mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério que estava oculto, ou seja, as riquezas do Evangelho que estava oculto, agora desde muitos séculos, agora ela é manifestada a todos os santos. Agora as riquezas do Evangelho é trazida e entregue a nós pela palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Então nós aprendemos que aquilo que estava em oculto, que nós não entendíamos a forma como Deus salvava uma pessoa, mas agora nós entendemos, porque a riqueza do Evangelho tornou conhecida a todos nós pela palavra de Deus. Para aqueles que estão com corações sedentos, todas as riquezas do Evangelho são reveladas. Se você está sedento do Evangelho, se você está sedento por Cristo, Jesus, através da sua palavra, vai se revelar a você, vai te trazer conhecimento, vai te revelar as riquezas da sua glória. Se você está sedento, é Cristo que vai saciar a sua sede pelo conhecimento de Deus, pelas riquezas do Evangelho. É isso que é maravilhoso no Evangelho, é porque o Evangelho não escolhe ninguém por posição social. O Evangelho não salva pessoas baseado se ele na sua pobreza ou na sua nobreza. O Evangelho é para todos aqueles que creem, é para aqueles sedentos, famintos, que descobriram que não podem salvar a si mesmos, mas agora se voltam para Deus e buscam a sua face, e buscam a sua palavra, e desejam se alimentar da sua palavra. E para esse tipo de pessoa, para aqueles que têm um coração fértil, para aqueles que têm um coração sedento, a palavra de Deus não está oculta, a palavra de Deus não está perdida, mas ela é revelada dia após dia, e ela vai nos alimentando diariamente, porque o nosso Deus é aquele que se revela a nós através da sua palavra. E voltando agora no verso 18, leia comigo aí na sua Bíblia, verso 18.
Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando, o que Deus quer dizer com isso? Aquele que tem, lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o Senhor Jesus faz um alerta. Ele está dizendo, prestem atenção, fiquem atentos, olhem, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Preste atenção na maneira como vocês estão ouvindo o Evangelho. Preste atenção na maneira em como vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Fiquem atentos aos ensinamentos. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Mas por quê? Ele diz, quem tiver, lhe será dado. Mas quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Eu estava ouvindo hoje à tarde uma mensagem do presbítero Vitor Grando, da igreja presbiteriana, e ele ensinou uma coisa interessante. Ele estava comentando esse texto, que eu achei interessante. Ele cita um princípio, chamado princípio de Pareto, que foi formulado por um economista italiano, chamado Vilfredo Pareto, no século XIX. Segundo esse princípio que o Vitor Grando nos ensinou, ele fala que Pareto percebeu na Itália que 80% das riquezas estava na mão de 20% da população. 80% de toda a riqueza estava na mão de apenas 20% da população. E ele aplicou esse princípio em muitas áreas da vida. E parece que esse princípio ele pode ser visto em outras áreas, como na música, na arte, na ciência e outras coisas mais, porque ele está nos ensinando que essas grandes riquezas estão de posse de pequenos grupos de pessoas. Esse é chamado de princípio de Pareto. Ele dá um exemplo que é interessante. Ele fala, imagina na música, por exemplo, a maioria dos músicos cantam músicas de um pequeno grupo de compositores. Se você olhar na música clássica, por exemplo, até hoje as orquestras cantam músicas de Mozart e de outros compositores, mas se for olhar proporcionalmente ao tamanho de quantidade de músicos que existem, a verdade é que uma grande parte vive de uma pequena contribuição, ou seja, um pequeno grupo contribui com quase 100% de todas as músicas, na arte também, na ciência, tudo isso nós estamos aprendendo que um pequeno grupo de pessoas parecem ter mais benefícios do que uma grande quantidade de pessoas. Então esse princípio de Pareto, que está ensinando que as riquezas são divididas de forma injusta, que uma parte das riquezas, uma grande parte das riquezas fica na mão de um pequeno grupo de pessoas. Então, esse grupo que defende essa ideia, eles chamam isso também de princípio de Mateus, usando justamente esse texto, quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem será tirado. E eles usam isso, olhando para a Escritura, achando que esse princípio foi ensinado por Cristo. Eles olham para esse texto e falam, o que Cristo está ensinando? É que quem possui muita riqueza vai receber mais riqueza ainda, e quem não tem nada, até o pouco que tem, lhe será tirado. Mas isso não é uma verdade bíblica. Isso não é o que a Bíblia tem. Jesus, quando escreveu isso, ele não está falando sobre distribuição de renda. Quando Jesus escreveu isso, quando Jesus ditou isso, na verdade, ele não estava falando sobre distribuição de riquezas. Muito pelo contrário. Mas as pessoas olharam para a Escritura e tiraram isso e aplicaram na vida. E se isso aqui é o que acontece, porque foi o Filho de Deus quem disse. Mas não é essa a mensagem que Jesus quer nos passar. Não é esse o que Jesus quer nos ensinar. Existe um problema muito grande. É que nós às vezes interpretamos a Bíblia e Jesus
baseado naquilo que nós desejamos. Nós estamos interpretando a Bíblia baseado naquilo que a gente acha. E se você fizer isso, você vai ter um problema sério com a hermenêutica e com a interpretação correta da Bíblia. A gente tem mania de querer que Deus seja da maneira como a gente pensa que Deus deveria ser. Já viu pessoas que se assustam quando você fala do Deus da Bíblia para ela? Já viu pessoas olhar para o Antigo Testamento dizendo: esse Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor e o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, então não pode ser o mesmo Deus. São pessoas que estão achando que o Deus que elas querem servir é um Deus que eles imaginam. E nós às vezes fazemos isso quando nós interpretamos a Bíblia. Nós olhamos para um texto e interpretamos de acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente pensa que deveria ser. Quando a gente olha para esse texto e não entende, o problema não está no texto. O problema não está naquilo que a gente não entendeu. Fala, o problema está no texto. Não está no texto, o problema está na gente. O problema é que nós queremos entender tudo à luz das nossas razões, e esse é um problema sério. Quando nós queremos entender a Bíblia dentro do nosso contexto humano. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa que passou a vida inteira ouvindo funk, a vida inteira ouvindo funk, os batidão lá, as músicas imorais, pornográficas, e as músicas que incentivam a criminalidade, passou a vida inteira ouvindo música que incentiva a prostituição, passou a vida inteira ouvindo músicas que incentivam o adultério, a bandidagem, que louvam o bandido, que criticam a polícia. A pessoa cresceu ouvindo isso, um exemplo. Aí de repente ela é levada para um concerto para ouvir Mozart, para ouvir uma grande orquestra. O que ela vai dizer? Ela vai odiar aquele tipo de música. Sabe por quê? Ela fala: como é que alguém pode gostar desse negócio? Como é que alguém pode gostar desse tipo de música? Não tem um pancadão, não tem letra, só um monte de instrumento tocando. Mas a pessoa que ouviu o funk fazer essa crítica, ela não vai achar que a orquestra está errada. Ela vai chegar à conclusão que o problema não está na orquestra. O problema está na pessoa que está viciada em música de má qualidade. Então, o vício em coisas ruins me faz olhar para coisas boas e achar que as coisas boas não são boas. E às vezes nós fazemos isso. Nós olhamos para as coisas de Deus e achamos que não são tão boas assim. Nós olhamos para as mensagens do Evangelho e achamos que aquilo não faz muito sentido. Sabe por quê? É porque os nossos olhos estão viciados com as coisas do mundo. Os nossos olhos estão viciados com as coisas dessa terra. Deixa eu dizer uma verdade: se você não consegue ver beleza em Jesus, o problema está em seus olhos e ouvidos, porque você está seduzido pelo pecado. Se você olha para Cristo, e como aquele jovem que ama funk e que odeia música clássica, se você olha para Cristo e não vê nenhuma beleza em Cristo, o problema não está em Cristo, o problema está em você, porque em você os seus olhos estão corrompidos pelos prazeres deste mundo. Se você não vê beleza no Evangelho, o problema não está no Evangelho, o problema está em você. Porque para quem foi salvo pelo Evangelho, o Evangelho é a notícia mais maravilhosa que o homem já teve na vida. Então ele olha para o Evangelho como a coisa mais linda que ele já recebeu na vida. Mas se você olhar para o Evangelho e achar uma caretice, o problema não é o Evangelho, o problema somos nós. O problema é nós acharmos que as nossas obras são boas, que no final, Deusinho, paz e amor vai bater no nosso ombro e dizer: não, está tudo bem, meu chegado, chega para cá, o céu é para você mesmo. Não, querido, o céu não é para todo mundo, o céu é para aquelas pessoas que creem em Jesus, é para aquelas pessoas que foram representadas por Cristo lá no Calvário. Mas se eu olho para Cristo e não vejo beleza no seu sacrifício, o problema não está no sacrifício de Cristo, o problema está em nós. Esse é que é o problema. Se você não vê beleza na santidade, na pureza,
Na vida dedicada a Deus, o problema não está nessas coisas, mas está em seu coração corrompido, apegado aos valores do mundo. Um coração profano nunca vai ver beleza na santidade. Um coração impuro nunca vai ver beleza na pureza. Um coração mundano não enxerga beleza nas coisas de Deus. O problema não está na santidade. O problema não é que Deus é duro demais com a gente. E o problema não é porque Deus exige demais da gente. O problema é que nós estamos olhando para as coisas sagradas com os óculos do mundo, com os óculos do paganismo. Às vezes nós olhamos para a pureza e achamos aquela coisa mais absurda do mundo. Olha para o mundo lá fora. Quando uma jovem fala que é virgem, o mundo zomba. Se um homem falar que é virgem, então a zombaria é certa. Sabe por quê? O problema não está na pureza das pessoas. O problema não está em a pessoa se guardar para o casamento. O problema não está aí. O problema é que nós estamos corrompidos no nosso coração e nós desejamos as coisas do mundo e queremos que Deus adapte as coisas do mundo para que elas se encaixem no perfil que nós queremos. Querido, Deus nunca modificou o evangelho para caber na nossa vida. Deus nunca modificou a sua palavra para agradar a mim e a você. Deus não está preocupado, vou tirar isso aqui da palavra, não tiro isso aqui outro, porque isso aqui vai ofender as pessoas. Quer se ofender, se ofenda, mas se ofenda com a verdade. É melhor se ofender com a verdade hoje e ser salvo do que se iludir com o mundo e se perder, porque nós estamos às vezes enganados, porque nós lemos um texto e achamos que é isso. Não é porque é isso que Jesus está dizendo, é porque às vezes nós estamos lendo essas palavras com um óculos terrível do pecado. Então quando Jesus diz: aquele que tem, lhe será dado, e aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Ele não está falando de riqueza, distribuição de renda, mas ele está concluindo aqui o assunto que ele iniciou no início do capítulo. Olha no verso 18, olha como é que ele inicia o verso 18. Ele fala assim: portanto, considerem atentamente como vocês estão. Essa palavra portanto aqui, toda vez que você lê essa palavra portanto na Bíblia, redobre a sua atenção, porque essa palavra portanto é a conclusão do que está sendo ensinado. Essa palavra portanto é o fechamento do assunto. Então Jesus está chegando à conclusão do que ele começou a ensinar no início do capítulo. Ele diz: portanto, preste atenção, meu filho, o que eu vou te ensinar. Olha como é que você está ouvindo, preste atenção. Portanto, a conclusão que Jesus está chegando é: considere atentamente como vocês estão ouvindo, porque quem tiver lhe será dado, e quem não tiver, até o que pensa que tem será tirado. No início do capítulo, quando ele fala da parábola do semeador, ele fala que uma parte caiu à beira do caminho, ou seja, ela recebeu uma parte, ela recebeu um pouco da palavra de Deus, e vieram os pássaros e comeram aquela semente, ela foi pisada. Ou seja, quem pensou que tinha recebido, até o que tinha recebido foi tirado. Ou seja, Jesus está falando da maneira como nós tratamos da palavra de Deus, da maneira como nós recebemos a palavra de Deus. Se você receber a palavra de Deus com um coração puro, com um coração desejoso de ouvir os ensinamentos do mestre, de aprender da sua palavra, você vai ter muito mais. Quem tem vai receber ainda mais. É o que o texto está dizendo: quem tiver, mais lhe será dado. Querido, quanto mais fruto nós damos, mais nós recebemos da palavra de Deus. Mas quem não tiver, quem não receber essa palavra, até a palavra que ele pensa que tem, lhe será tirado. É essa a conclusão do texto. É isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, que nós somos enriquecidos pela palavra de Deus. Nós somos enriquecidos pelas riquezas do Evangelho. Se você olha para a Bíblia e só vê um livro histórico antigo, chato, o problema não está na Bíblia, o problema está em você. Olha a sua volta,
Olha o que te alimenta. Se você não vê nobreza e beleza nas Sagradas Escrituras, alguma coisa está errada em você, não é na palavra. Se você não consegue ouvir uma mensagem do Evangelho, o problema não está na mensagem do Evangelho. O problema está na gente, porque a gente está ocupado demais para ouvir o Evangelho. Os nossos dias são cheios de entretenimentos. Os nossos dias são cheios de séries, cheios de filmes, cheios de novelas, cheios de redes sociais, cheios de debate nas redes sociais. Nessa época de polarização, nossos dias estão tomados em defender o nosso partido, o nosso político de estimação e o nosso partido que a gente acha que é mais interessante, mas nós não estamos nos enchendo dos valores eternos da palavra de Deus. Portanto, aquele que tem, lhe será dado, e aquele que não tem, até aquilo que pensa que tem, lhe será tirado. E para concluir, o escritor Lucas agora fala da família de Jesus. Ele diz que a mãe de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus. Olha o verso 19. É interessante como é que tem religião que nega que Maria teve mais filhos. É impressionante. Cara, está muito claro aqui. Eles, em vez de acreditar que está dizendo aqui a mãe e os irmãos de Jesus, a Bíblia diz que Maria não coabitou com José até o nascimento de Jesus. Lá está muito claro, não coabitou até, não fala que não coabitou nunca, fala que não coabitou até. Maria foi casada com José durante muitos anos e teve filhos e filhas. A Bíblia cita até o nome dos irmãos de Jesus e fala das irmãs também. Mas os caras leem aqui que é irmão e falam, não é irmão, é primo. Cara, se fosse primo, estava escrito primo aqui. Porque quando fala de João Batista, está falando de primo. E Maria foi na casa da sua prima. E João Batista era primo de Jesus. Mas aqui está falando de irmão. Mas não está falando de irmão de igreja, não. Está falando de irmão de sangue, biológico. Maria teve outros filhos, sim, você querendo ou não querendo. Deixa eu dizer uma verdade, o fato de Maria ter mais filhos não diminui Maria em nada, porque Maria não pecou porque teve filhos. Maria não se diminuiu porque teve filhos e que teve um casamento bem sucedido com José. Isso não diminui nada, muito pelo contrário. Quem instituiu o casamento foi o Deus de Maria, foi o Deus de José, foi o Deus dos apóstolos, dos profetas, foi o nosso Deus. Então não há nada de errado nessa história de Maria ser casada. Glória a Deus por isso. A Maria, a mãe de Jesus, verso 19, Lucas 8, 19, leia na sua Bíblia se você estiver com dúvida. E não deixe as pessoas se iludir não, porque a religião segue as pessoas às vezes. A religião às vezes fala, está escrito na Bíblia vermelho. A religião chega para você e fala é preto. Aí você vai lá e alguém fala, mas é vermelho. Está escrito, não, mas é vermelho, mas o autor quis dizer que é preto. É assim que está dizendo. Está dizendo que a irmã de Jesus estava lá, a mãe de Jesus com os filhos. Não, mas não é filho, é primo. Isso é mentira. Você pode até querer distorcer o texto, mas você está cometendo isso. Sabe por que você está vendo impureza aqui? É porque seus olhos estão corrompidos. Porque você está achando que ter relação sexual dentro do casamento é errado. Nunca foi errado. Errado é se prostituir fora do casamento. O casamento é nobre. E Maria foi uma mulher honrada por Deus. E ela não perdeu nada em dignidade pelo fato de ter outros filhos. Muito pelo contrário. Ela foi uma mãe exemplar. Amém ou não amém? Aí ela vai até onde Jesus estava, tenta entrar onde Jesus estava, e a conclusão final, verso 21 diz assim, e ele lhe respondeu, Jesus, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aí ele pega esse texto e fala, não, mas está vendo? Mãe não é mãe de sangue, é porque todo mundo que ouve a palavra de Deus pratica é mãe, mas não é isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando que fazer parte da família de Deus não é só os irmãos biológicos, não é só os filhos biológicos de Maria que fazem parte da família de Deus. Ele está ensinando que assim como Maria teve outros filhos e essa família fazia parte da família de Cristo, todo aquele que ouve a palavra e coloca em prática, esse
também faz parte da família de Deus. Você quer fazer parte dessa família gloriosa? Então você precisa ouvir o Evangelho, colocar esse Evangelho em prática na sua vida, e você vai crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você é inserido na família de Deus. É isso que Jesus ensinou em João capítulo 1. Ele diz assim: todo aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, olha o que diz a palavra, se nós crermos em Jesus, nós somos filhos de Deus. Filhos é para quem crê no Jesus. Jesus não está negando a Maria como tendo outros filhos. Ele está dizendo que nós também podemos fazer parte dessa família, e fazemos. Isso é glorioso, e essa é a mensagem gloriosa do Evangelho para nós aqui nessa noite. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações por meio desse ensinamento glorioso da palavra, em nome de Jesus. Que você seja como essa lamparina na vida da sua família. Ora a Deus para que o Evangelho não esteja debaixo dos panos na sua casa. Que alguma pessoa, para olhar para você, ela vai ter dificuldade de identificar você como um crente, como um cristão em Cristo, como um cristão seguidor de Cristo. Oro para que você seja iluminado por essa palavra. Oro para que você não interprete a Bíblia segundo a sua própria vontade, não chegue a conclusões precipitadas sobre a palavra de Deus, mas que você seja um desses aqui que Jesus ensinou, que tem a palavra de Deus e que tem recebido essa dádiva diariamente. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, queremos orar ao Senhor nesta noite, suplicando a Ti, ó Deus, em favor de cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo esta noite. Senhor, que nós não sejamos como uma candeia apagada, que nós não sejamos, ó Deus, como uma luz escondida debaixo de uma cama, mas que possamos resplandecer como luzeiros neste mundo tenebroso, Senhor. No meio de uma geração corrompida e perversa, poder iluminar com a glória e as riquezas maravilhosas do Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, eu oro para que o nosso coração seja impactado pela Tua palavra. Senhor, não nos deixe nos iludir com este mundo. Não nos deixe achar que a Bíblia está errada, que o Evangelho está errado, que Deus está errado. Não, Senhor. Mas que possamos ser transformados diariamente e sermos transformados conforme a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, abençoa as famílias nessa noite. Cada família que está nos ouvindo, cada família aqui da nossa congregação, os nossos vizinhos. Oramos, ó Deus, pela economia do nosso Brasil, não somente pelo Brasil, mas pelas nações que têm sofrido com esse mal, com essa pandemia. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia das nações. O Senhor dê sabedoria aos líderes, aos chefes do executivo, Senhor, para liderarem com sabedoria nesse momento. Senhor, que no final de tudo isso, o Seu nome seja glorificado cada dia mais. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado você que nos assistiu aí. Senhor possa falar ao seu coração cada vez mais. Domingo estaremos aqui novamente, permitindo Deus. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Dá para saber